Existe a história clínica e também existe a história emocional. Porque toda mulher carrega uma história de parto dentro de si. Hoje eu quero contar uma história que me fez refletir sobre como às vezes a parte mais difícil do parto começa justamente depois que o bebê nasce. Aqui a gente vai em mais um episódio do parto que ninguém me contou. Então, vamos lá para a história. Essa era a primeira gestação dela. Durante toda a gestação, o bebê permaneceu na posição sentadinha. É uma menininha, ela fica na posição pélvica. O que que seria isso? Em vez de ela ficar com a cabecinha para baixo, né, sentido ali na saída do canal vaginal, ela fica com o quadrilzinho, tá bom? É uma paciente aqui do consultório. Nós tentamos de tudo para que, dentro ali do nosso alcance, né? Os exercícios para que ela mudasse dessa posição. Ela ficou, eu acho que a partir das 30 semanas, se não me falha a memória. Então a gente fez exercício, eu orientei ela a fazer exercício na água, fizemos acupuntura. E aí o bebezinho não virou. A gente a gente tenta fazer de tudo, só que eu sempre brinco até com as minhas pacientes. É o bebê que escolhe, né? Tem bebê que às vezes vira no dia do trabalho de parto. Então, deixa ele escolher a vontade dele também. Não virou. E aí, e sabe o que eu achei mais bonito dessa história? Ela acolheu isso com muita maturidade. Ela entendeu que naquele caso a cesárea seria o caminho mais seguro para ela e para a filha dela. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu já tinha falado com ela em relação aos riscos. Ela tinha também conversado com a equipe dela, e a equipe dela ela falou assim, olha, se manter nessa posição, eu vou fazer uma cesárea. Pra você, tudo bem? E ela nunca foi aquela pessoa, nossa, eu quero um parto normal. Se der, tudo bem. Se não der, a cesárea, eu vou pra cesárea com tranquilidade. Então, ela foi muito aberta e foi muito madura neste ponto, tá bom? Aqui eu não estou defendendo o que é certo e o que é errado. No final das contas, a decisão é dessa mulher. Tem equipe que é muito experiente pra fazer um parto pélvico, principalmente fora do país. Mas a maioria aqui que eu vejo, pelo menos dos obstetras do Brasil, muitos não têm essa experiência para fazer esse parto dessa posição e também tá tudo bem. O que eu acho super importante? Você ser super verdadeiro e sincero com aquela paciente e aí no final das contas fica com a decisão dela, tá certo? Vamos lá pro início do trabalho de parto. Mesmo com uma cesárea programada, ela queria entrar em trabalho de parto, então a gente fez uma sessão de acupuntura para estímulo de trabalho de parto. E eu lembro que eu utilizei a moxa bustão, que é um bastão de erva de artemisa. O meu bastão, ele geralmente eu pego de fora. Ele é super potente, adoro quando faz esse estímulo próximo ali, porque geralmente a gente tem bastante resultado. E um resultado super positivo, porque geralmente entra em trabalho de parto mesmo, mas tudo também depende da situação e da paciente. Aí ela até brincou comigo, Paty, o seu charutinho foi batata. Ela fez a sessão no final do dia, próximo ali dos últimos horários, que eu lembro. E aí durante a madrugada, ela entrou em trabalho de parto, começou as contrações. Então ela entrou em trabalho de parto, exatamente como ela desejava, como ela planejou. Ela foi para o hospital tranquila, sabendo que faria uma cesárea. Ela imaginava que em pouco tempo estaria com a filha nos braços. Mas a história tomou um rumo completamente diferente. Segundo o relato dela, e aqui é importante porque eu tô contando um relato dela, eu não estava lá, eu não fiz parte da equipe médica, então só tô repassando um relato dela, a visão dela, ok? Como paciente, como mulher e como uma pessoa que vivenciou aquilo, eu tô dando voz para essa história. Então, segundo o relato dela, durante a cirurgia aconteceu uma intercorrência muito importante. O procedimento que normalmente seria relativamente rápido acabou sendo prolongado por cerca de 5 horas. Ela começou a perceber que alguma coisa estava diferente, porque
E ela começou a questionar por que tá demorando tanto. Geralmente uma cesárea ela dura em torno aí de 1 hora, geralmente. Então ela percebeu, né? Ela viu uma movimentação da equipe, muitos profissionais entrando na sala, até que ela precisou receber uma anestesia geral. E naquele momento ela apagou. Antes de ela apagar, ela falou assim, perguntou pra médica dela, tá tudo bem? E aí a médica dela olhou pra ela e falou assim, vai ficar. O marido ficou do lado de fora, vivendo, ficou do lado de fora vivendo através de uma das horas mais difíceis da vida dele. E em determinado momento perguntaram se ele gostaria de acompanhar a bebê ou permanecer perto da esposa. Então, na retirada do bebê, né, aconteceu essa intercorrência. E sem saber exatamente o que estava acontecendo, ele escolheu ficar com ela. Então a bebezinha foi retirada próximo dela e aí o marido dela ficou com ela no centro obstétrico. Quando ela acordou, ela não entendia ela não entendia o que estava acontecendo, o clima ao redor. Ela olhava para a família, via rostos emocionados, alguns chorando e pensava: por que tá todo mundo assim? E ela acenava, como se nada tivesse acontecido. E foi depois que explicaram o que aconteceu, o que havia acontecido durante essa cirurgia. E aí começou uma parte da história que ninguém fala. Ela precisou permanecer internada durante 7 dias, teve que usar sonda. Ela me contou que a dor para urinar era intensa, muito intensa, e enquanto todo mundo imaginava que ela estava vivendo a alegria da chegada da filha, que sim, era um momento especial, alegre, ela também estava tentando lidar com o corpo que doía o tempo todo. E uma frase que não saiu da minha cabeça, ela falou assim: Paty, ninguém me contou que isso poderia acontecer. Então, segundo ela, durante a retirada da bebê, e aí eu não sei o que aconteceu, fizeram uma incisão, né? Fizeram uma lesão na bexiga dela. E aí aconteceu essa intercorrência, e aí chamaram muitos profissionais ali na hora para conter essa intercorrência. Ela também compartilhou que tinha dificuldade para olhar o próprio corpo, a cicatriz, a marca deixada pela sonda. Então, além da cesárea, ela precisou fazer 2 furinhos mais abaixo ali da região da cesárea para deixar a sonda. A marca deixada pela sonda, ela parece que ela falou assim, sempre vai ser um lembrete, né, de tudo que eu vivi, fazendo ela reviver tudo o que tinha acontecido. Mas em meio de tudo isso, ela encontrou um parceiro que foi extremamente presente. Então, quando ela dizia que não gostava das marcas, ele nunca diminuía a dor dela. Ele dizia, tudo tem seu tempo. E às vezes é exatamente isso que uma mulher precisa ouvir. Meses depois, ela voltou ao consultório e o motivo não era apenas físico, ela tinha medo. Ela sentia dor durante a relação sexual e sempre contava isso para alguém. Ouvia a mesma resposta: isso é normal, você se acostuma, vai passar. Mas será que a gente deveria normalizar a dor? Ela nunca havia sentido dor antes da gestação, né? E nem durante a gestação em relação a ter aquele momento com o seu parceiro. Porque agora ela precisava simplesmente aceitar isso. Na avaliação, ela apresentava uma musculatura do assoalho pélvico muito rígida. Então, quando eu fui avaliar ela, e como ela já veio fazer o acompanhamento comigo antes, então eu já entendia como aquela musculatura dela particularmente já funcionava. E ela veio muito tensa, provavelmente associado com o evento que aconteceu, né? Ela nunca imaginava passar por um evento como esse, e isso o corpo também registrou e ficou super mais contraído, também muito mais enrijecido. Então, é um corpo que ainda carregava a memória daquele trauma.
Nós iniciamos um trabalho de dessensibilização dessa região e depois de algumas sessões, ela voltou a ter relação sem dor, sem medo e sem sofrimento. Então, a gente foi construindo ali, de acordo com o que ela chegava. Ela tentou, eu acho que foram 3 meses, 4 meses aí pós-parto para depois ela voltar para mim, né? Então, esse relato ele me lembra que o parto não termina quando o bebê nasce. Às vezes, o corpo continua contando aquela história durante semanas, dias e até meses. E nenhuma mulher deveria acreditar que sentir dor é algo que simplesmente precisa aprender a conviver. Existe tratamento, existe acolhimento, existe reabilitação. E é justamente por isso que esse quadro existe, porque existe uma história clínica e existe uma história emocional. Porque toda mulher carrega uma história de parto dentro de si. Se você gostou aí dessa história, não deixa aí de compartilhar. O intuito aqui deste quadro é realmente acolher ou dar voz, principalmente para essas mulheres que passaram por eventos, assim, únicos. Quem sabe o seu relato também não seja exatamente o acolhimento que outra pessoa tá precisando hoje. Então, hoje ela tá super bem com a menininha dela. Até brinco com ela, falei, você pensa, tem outro filho? Dá uma irmãzinha pra sua garotinha? Ela falou assim, não, Paty, ela é tão boazinha. Mas é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo relato de parto, do parto que ninguém me contou. E se você quer que eu dê voz sobre a sua história de parto, uma história sobre a sua gestação, a história sobre ali o seu puerpério, porque foi uma história de parto envolvido com o puerpério, não deixa de mandar a sua história pro e-mail uptransformandovocê@gmail.com. Eu vou adorar dar voz aí pra sua história e eu espero vocês até o próximo vídeo, chuchus. Até mais!